Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos ao nosso programa de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual de São Paulo. Eu sou a Graciele Rocha Garcia, eu sou professora de língua portuguesa, assim como vocês, eu sou professora da rede e já participei de outros projetos de formação de professores pela EFAP. Sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, e hoje eu estou com uma blusa marrom. Nossa conversa de hoje tem como foco discutir a sequência didática 9 de língua portuguesa para o terceiro ano e algumas atividades e habilidades que essa sequência permite desenvolvermos. Vou compartilhar aqui a apresentação, para que nós possamos seguir conversando aqui. Como vocês sabem, esse momento que nós estamos é um primeiro momento da ATPC, posteriormente vocês vão se reunir com outros colegas também de terceiro ano aí da escola, para poderem planejar e aprofundar as discussões que nós teremos aqui nesse momento. No próximo slide, nós temos um link que vai direcionar vocês para o site da EFAP, onde vocês encontrarão o caderno do professor e do aluno. É muito importante que vocês tenham esse material em mãos, se possível, para que as anotações, as reflexões fiquem mais fáceis no momento da ATPC. Eu sei que às vezes não é possível acessar o site ao mesmo tempo em que vocês estão no aplicativo acompanhando a transmissão, então sempre que eu for falar de alguma atividade, vai ter um print dela aqui na tela. Bom, agora eu sugiro que vocês peguem o caderno de bordo, aquele caderno que vocês utilizam para realizar os registros da ATPC, e que vocês tomem nota sobre a nossa conversa, porque isso favorece o estudo e o planejamento didático. Então, nós vamos também lembrar que os nossos encontros, como o de hoje, nós estamos sempre estudando uma sequência com antecedência, ou seja, uma sequência que ainda não teve início na sala de aula. E isso não é por acaso, né? Nós fazemos isso para possibilitar uma primeira aproximação com as aulas, com as atividades, para que nós possamos prever ajustes e planejar os encaminhamentos e as intervenções. Vamos, então, para os nossos objetivos do encontro de hoje. Então, nossos objetivos, eles estão organizados de modo que nós possamos conhecer a sequência didática 9, jornal falado. Só um minutinho. Deixa eu recuperar aqui a apresentação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a sequência 9, vamos pensar nas atividades. Como vocês sabem, nós temos 10 aulas em cada sequência, e essa sequência, ela vem oportunizar o desenvolvimento da proficiência leitura e escritura dos nossos estudantes. Eu gostaria que nós também, como objetivo aqui, pudéssemos conhecer mais a fundo algumas atividades. Essas atividades contribuem com o trabalho de desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita, e nós trataremos, de textos do campo da vida pública, são os textos jornalísticos, e pensando no que os estudantes farão, que é a produção de um jornal falado. Nós teremos momentos em que os estudantes planejarão as notícias que eles irão compartilhar com a comunidade, nós teremos momentos em que os estudantes farão esse planejamento mesmo, para desenvolver
Então, tudo isso vai possibilitar que os estudantes conheçam tanto notícias publicadas em jornais impressos ou digitais e também jornais falados, tá? Então, nós vamos discutir o encaminhamento para o planejamento do trabalho, né? Então, o objetivo do nosso programa de recuperação e aprofundamento é proporcionar ao estudante a possibilidade de seguir aprendendo na sua trajetória escolar, eles consigam avançar nessas aprendizagens, sempre pensando em um trabalho organizado dentro das práticas de linguagem que estão situadas dentro dos diferentes campos de atuação. E no caso da sequência 9, Jornal Falado, Voz que Informa, né, nós trataremos dos textos situados no campo da vida pública e nas práticas oral de linguagem que são decorrentes desses textos. Avançando, vamos conhecer aí a nossa agenda de hoje. Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência 9, pensando no propósito didático, no propósito comunicativo. No segundo momento, nós poremos uma lupa em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades. E no terceiro momento, nós traremos algumas sugestões para o trabalho na escola durante a TPC. Então, vamos apresentar aí sequência didática 9, né? Jornal Falado, Voz que Informa, as aulas e as atividades, que é o nosso primeiro momento. Então, as crianças irão aprender sobre as notícias escritas e faladas dentro dos textos do campo da vida pública, que estão bastante presentes no dia a dia de todos nós, não é mesmo? E estar bem informado é essencial para que nós possamos formar um leitor cidadão, que é aquele crítico, aquele que é ativo socialmente. Então, por isso, durante esse percurso de estudo, o grupo vai ser convidado a pensar sobre a diferença entre a notícia oral e o texto jornalístico, passando assim pela leitura, pela compreensão e também a reflexão sobre várias notícias escritas e orais. E também, neste percurso, os estudantes vão refletir sobre quais notícias farão sentido para a comunidade escolar que podem virar notícia de jornal. Então, esse conjunto de aulas, ele tem como proposta final a produção de um jornal falado, de criança para criança, para convidar aí os nossos estudantes a olharem ao entorno e perceber o que pode, o que precisa ser divulgado. Olhando para as aulas, nós temos aí a aula 1, que já traz um momento bem rico para reflexão, né? É um momento que pode ser organizado coletivamente, em roda, e você, professor, professora, vai mediar toda a discussão, propondo questões, né, sobre o que eles já sabem sobre os jornais falados, se eles os assistem, quando, com quem eles assistem, o que acham, e podem perguntar também se eles leem jornais escritos impressos, ou se eles conhecem, têm contato com pessoas que leem. Então, é um momento de desafiar os estudantes a refletirem, né? Se um jornal falado pode ser transformado em um jornal escrito, se o contrário também pode ser feito, e questionando sempre, né? Se os estudantes gostam desse tipo de jornal, qual eles preferem, se eles ouvem jornais no rádio também, na internet. Então, é importante incentivar os estudantes a apontar os jornais que eles conhecem, falados ou impressos, o que eles têm em comum, o que eles têm de diferente, e pensar, né, com eles sobre o que eles já sabem sobre isso. É um momento que não será de fechamento, e sim de levantamento de conhecimentos prévios. Então, essa discussão ela vai continuar ao longo da sequência. E na atividade 2, eu sugiro que vocês reproduzam um mapa circular de ideias numa cartolina ou utilizando o computador, um data show, e façam o preenchimento coletivamente. Então, vocês podem ser os escribas, né, e registrar aí o que os estudantes forem falando. É importante que esse mapa, professores, fique presente na sala para que possa também ser revisitado e, ao final da sequência, também
os estudantes possam comparar com o que eles aprenderam. Já na aula 2, os estudantes vão estudar sobre o que é o telejornal. Então, para isso, a atividade 1, ela propõe a leitura colaborativa de um texto, que vai parando aí nos termos mais importantes, certificando que os estudantes estão compreendendo, né, que eles consigam dizer o que eles estão compreendendo. Então, é importante que vocês também registrem no cartaz as principais descobertas sobre o telejornal, né, a fim de que os estudantes possam consultar esse registro também ao longo das atividades. Na aula 2, é recomendável que vocês formem grupos produtivos, né, e que haja estudantes com maior fluência e proficiência leitora e escritora, e outros estudantes que possam necessitar de maior apoio. Então, é interessante pensar nas definições, né, solicitando que cada grupo leia a definição que organizou para compartilhar e aprofundar. Então, é um momento que é rico, né, para que possamos observar o que os estudantes conseguiram escrever, se eles conseguiram só copiar trechos do texto, se eles usaram palavras que eles não copiaram, mas que eles conseguiram manter o sentido do texto original. Questões ortográficas também podem ser observadas. E na aula 3, nós teremos a leitura de uma notícia sobre uma nova personagem de histórias em quadrinhos. A nova Mulher Maravilha, que se chama Yara, é brasileira, filha da floresta amazônica, e que vai defender o meio ambiente ao lado do filho do super-homem. E antes de lerem a notícia do jornal do Joca, os estudantes farão um levantamento de hipóteses sobre essa nova personagem das HQs, né? Então, na atividade 1, eles terão esse momento de antecipar, de levantar hipóteses. É importante que os estudantes também estejam organizados em roda, que vocês projetem as imagens, que vocês acessem o link que está no material e que incentivem os estudantes a dizer o que eles pensam sobre essa nova personagem, quem é ela, de onde ela veio, quais são os seus poderes, seus possíveis inimigos, outros aspectos que podem surgir também ao longo da conversa, e posteriormente os estudantes podem registrar essas reflexões no material. E na atividade 2, é o momento de realizar a leitura colaborativa, incentivando os estudantes a grifarem as informações que eles acharem importantes, se isso ajuda na compreensão depois da leitura, sempre trazendo questionamentos, por exemplo, qual a importância para o Brasil de ter uma nova super-heroína da Amazônia, né? Qual que é a relação do nome da personagem com o local de origem? E na atividade 3, é importante que a reflexão da importância de se formular hipóteses sobre o que será lido venha à tona. O quanto ler, grifar as informações, comparar, auxilia na compreensão dos textos, né? São procedimentos que auxiliam o leitor na compreensão dos textos. Na aula 4, nós temos um momento de analisar um telejornal. Então, é um momento de levantar também conhecimentos prévios dos estudantes, retomar algumas questões que tenhamos no cartaz, né? E também as questões que estão na atividade 1 vão direcionando, mas outras também podem surgir. Então, é um momento que vocês também podem registrar na lousa os jornais que os estudantes conhecem, que eles mencionam, os âncoras desses jornais. Então, vocês podem acrescentar também nomes de outros telejornais que não forem mencionados e também explicitar que existem jornais que são locais, jornais que são nacionais, né? É importante que vocês escolham com antecedência o telejornal que vão exibir para a turma. No caderno do professor, na página 203, tem sugestões que vocês podem escolher, ou mesmo outros que vocês considerarem pertinentes, tá? Então, peçam nessa aula também, nesta atividade, que os estudantes registrem o nome do telejornal nos materiais, né? No caso aí da atividade 2.
E antes de exibir o telejornal, na atividade 3, é importante vocês apresentarem a tabela da atividade 4 e se certificarem que os estudantes compreenderam o que cada um dos itens está propondo, né? Sobre os fatos noticiados, o principal assunto, o público-alvo do telejornal, quem apresentou o jornal, os elementos que o âncora usou para engajar o espectador, além da leitura da notícia, né? E reforcem com eles, né, que analisar esses elementos vai auxiliar na elaboração do telejornal que eles farão. Então, exibam o telejornal mais de uma vez, se for necessário, tá? E organizem o grupo para registrar essa análise na atividade 4. E na atividade 5 é o momento da socialização das análises. Também é importante completar a tabela com as informações observadas pelos outros grupos, caso seja necessário. Na aula 5, nós temos um momento que os estudantes farão aí a produção, né, de uma notícia para um telejornal coletivamente. É importante que vocês selecionem com antecedência acontecimentos que aconteceram ou que estão ocorrendo na escola e que vocês direcionem para que isso possa servir de notícia, né? Não pode ser um campeonato esportivo, a visita que a turma fará, ou alguém que virá até a escola, uma aposentadoria, chegada de livros, enfim, outros acontecimentos que vocês considerarem aí possíveis de serem noticiados. Então, é importante que vocês conversem com os estudantes sobre os acontecimentos e que escolham um para detalhar. E as informações devem ser registradas na tabela, né? E isso vai auxiliar no momento que a turma ditará a notícia na atividade 2. Então, nesse momento, é fundamental que vocês façam as intervenções que os estudantes possam perceber, né, os ajustes necessários em relação à linguagem, que essa linguagem precisa ser mais formal, mais impessoal, e que quando terminarem essa produção, que façam uma nova leitura do texto, revisando, fazendo os ajustes que forem necessários, né. E na atividade 3, eles devem se organizar em grupos e simular o telejornal, né, a notícia que será apresentada posteriormente, né, simular como isso será feito, que eles ensaiem, que apresentem uns aos outros. Então, esse momento é importante para que vocês ofereçam orientações que podem tornar a apresentação da notícia mais dinâmica, mais interessante, pensando no espectador dessa notícia, né? Por exemplo, utilizar uma voz mais intensa, fazer uma leitura menos mecânica, olhar para a câmera, né, no caso, com maior profundidade, enfim. E passando para a aula 6, né, já tem uma natureza ortográfica, né, uma reflexão ortográfica. Então, existem erros que vão acontecendo ao longo da trajetória escolar dos estudantes, e alguns erros são decorrentes da fala, da forma como falamos, e é o momento de trazer essa reflexão para a turma. Então, no caso da palavra gravar, por exemplo, né, o verbo está no infinitivo, mas quando nós falamos, nós normalmente omitimos esse R, né? Então, muitas vezes na hora de registrar, os estudantes colocam apenas gravar, por exemplo. Ou no caso do gerúndio, né, gravando, eles omitem a letra D. Então, são oportunidades para trazer essas reflexões, tá bem? No caderno do professor, na página 208, também vocês terão orientações, né, para discutir com os estudantes, que eles reflitam sobre as grafias. E na atividade 2, é o momento que os estudantes vão grifar no texto que eles escreveram as palavras que estão no quadro e vão comparar essas escritas, né, indicando se precisam corrigi-las ou não. É possível fazer uma correção coletiva, enfatizando, né, alguns erros, para que eles possam se atentar aí posteriormente.
Essa reflexão, ela pode contemplar outros pontos, né, no caso, a redução do ditongo, por exemplo, né, para a escrita de caixa, às vezes eles escrevem caixa, omitindo a letra I, né, o peixe, para peixe, né, roupa, enfim, é importante trazer todas essas reflexões para que esses erros possam ser superados pelos nossos estudantes, né? E essa aula é um momento para discutir também a estrutura da notícia lida, né? Reforçando aí as características desse gênero também. Na aula 7, nós temos o momento de planejar a notícia que será apresentada no telejornal. Então, é o momento para que vocês organizem os grupos, né, que os estudantes, neste momento, também possam estar organizados conforme seus saberes, assegurar que nos grupos nós tenhamos estudantes com maior proficiência, né, que tenham habilidades mais desenvolvidas, e também organizar aí todo o desenvolvimento do trabalho que acontecerá posteriormente. Então, na atividade 1, né, com os estudantes já nos grupos, eles vão fazer a lista dos acontecimentos da escola que eles consideram importantes para serem noticiados, e posteriormente eles vão escolher um acontecimento e planejar uma notícia sobre ele, preenchendo o quadro que temos aí na atividade 2, né? Então, é importante ler os itens que compõem esse quadro, né, assegurando que os estudantes tenham compreendido. A notícia deve ter um título que chama a atenção do leitor, né, ou do ouvinte. Eles devem informar quando aconteceu, o que aconteceu, com quem, alguns aspectos que vão garantir aí o detalhamento da notícia. Então, os estudantes eles precisam, né, trazer no primeiro parágrafo, já sabendo que é o momento do lead, né, que é o momento que traz um resumo, né, de tudo que virá a seguir, né, o que, quando, onde, com quem, né, como, por quê. Então, tudo isso já aparece no lead, né, naquele primeiro parágrafo da notícia, né, e nos demais parágrafos há um detalhamento desses acontecimentos, né, ou seja, as informações que foram apresentadas no lead vão sendo exploradas. Então, essa retomada das características do gênero, ela vai auxiliar tanto no planejamento quanto na produção da notícia, que vai acontecer na aula 8. Né? Na aula 8, né, os estudantes produzirão a notícia em grupos, e é importante que vocês circulem pela sala, pelos grupos, né, pedindo para que eles conversem oralmente antes de registrar por escrito, e antes de dar início à produção, eles retomem as características do gênero, o planejamento feito. Então, é um gênero que nós precisamos assegurar a impessoalidade, então não é adequado escrever na primeira pessoa do singular ou do plural, por exemplo, né? Então, nós não devemos usar o eu, o nós, o meu, o minha, eu sinto, na minha visão, enfim. E o título da notícia, ele deve chamar a atenção do telespectador, né? Deve ser impactante. Então, também é importante orientar que eles utilizem frases diretas, que comuniquem com clareza o que se pretende informar, né? E que o leitor ou o ouvinte da reportagem possa ter todos os dados necessários para compreender o que aconteceu ou vai acontecer na escola. Então, além disso, é importante retomar com os estudantes que a intenção final de todo esse estudo é a produção do jornal falado de criança para criança. E dessa maneira eles vão organizar o texto pensando em como atingir esse objetivo, né? Pensando em como interagir com esse telespectador. Então, você pode dar exemplos de como começar. Então, bons modelos são muito importantes, né? Então, por exemplo, boa noite, telespectador do terceiro ano, ou bom dia, começa agora mais um telejornal de criança para criança. Essas são algumas possibilidades, né? Alguns exemplos que vocês podem oferecer para que eles se apoiem no momento da produção.
A aula 9 é o momento de revisar a notícia que vai ser apresentada no telejornal. Então, a indicação é que os estudantes formem duplas de grupos diferentes. É mais fácil que eles revisem um texto que não foi escrito por eles, né, que eles consigam fazer essa revisão, né, trocando os textos entre eles, né, você fará esse planejamento previamente, garantindo que os estudantes tenham condições de realizar o trabalho e que eles possam, na atividade 2, organizar tudo isso, né? Eles podem produzir cartolinas com o texto escrito em letras grandes para apoiar no momento da gravação, né? Combinar com os estudantes quem segurará a câmera, quem será ou não será os âncoras, né? Se terá um ou dois, se haverá uma trilha sonora, se sim, quem ficará responsável, se terá um cenário, como vão produzir esse cenário, se haverá uma tomada externa, né, com um repórter que esteja na rua, por exemplo, como que essa tomada será feita, e entre outros aspectos. Então, é muito importante o apoio de vocês nesse momento para facilitar aí a organização dos estudantes. E conforme a necessidade da sua turma, você pode providenciar você mesmo essa trilha sonora, organizar essa abertura, o encerramento do telejornal, né? E a aula 10, ela é dedicada à gravação propriamente dita. Então, é o momento de vocês verificarem se tem algum técnico na escola que pode ajudá-los na edição das gravações, no manejo, né? E também onde vão veicular o telejornal. Então, é importante cuidar também dessa divulgação para a comunidade escolar, ok? Então, agora eu vou solicitar que vocês pausem a transmissão e que respondam essas duas questões que aparecem aí na tela. Até aqui, a partir do que nós conversamos, né? Qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática e qual é o seu propósito didático, né? Ou seja, o que nós queremos ensinar com essa sequência. Bem, acredito que vocês tenham pausado e feito as anotações de vocês, né? Acredito que tenham pensado nas perguntas e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre elas. Então, considerando a descrição das aulas e das atividades, nós podemos afirmar que o propósito comunicativo da sequência é produzir um jornal falado para a comunidade escolar, que é o jornal de criança para criança, né? E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência? Qual que é o seu propósito didático? O que vocês apontaram aí? Bem, tendo em vista que os estudantes vão realizar a leitura, o planejamento, a escrita, a apresentação, então eu penso que o propósito didático é ler, compreender notícias escritas, né? E também planejar o oral, né? A partir do escrito, né? O que eles falarão na apresentação do telejornal, né? Então, cada aula e as habilidades que estão em jogo, elas vão se desenvolvendo com maior ou menor potencialidade à medida que os estudantes têm clareza desse propósito comunicativo e do papel que cada um desempenha nessa elaboração. Então, para planejar o jornal falado, os estudantes precisam considerar os interlocutores, não é mesmo? Então, para quem eles irão produzir o jornal, a finalidade, para quê? E ajustados a esse propósito, eles vão selecionar as notícias que serão abordadas no jornal. Então, o jornal, ele pode ser gravado, né, ou transmitido por vídeo, mas ele também pode ser organizado num jornal em rádio, né, por exemplo, fazendo uso apenas do áudio, tá bem? Então, é importante dizer que ao longo da sequência 9, né, os estudantes serão colocados em situação de leitura e escrita a favor da compreensão dos textos do campo da vida pública, como notícias e entrevistas. E durante o trabalho, eles irão se aproximar de como acontece a organização de um telejornal, né? Eles vão conhecer bons modelos de apresentadores, quem é o âncora, qual o seu papel, e todo o processo que acontece durante o planejamento da fala, para que ela cumpra a finalidade de comunicar as notícias, né? Então, é uma oportunidade de refletir sobre muitos aspectos. Primeiramente, que um texto dirigido a outras crianças, para ser dito, lido pelo apresentador, ele precisa criar um efeito de oralidade, né? Então, é um discurso falado,
mas que parte de um discurso escrito, que foi planejado antecipadamente. E mesmo tendo como base um texto escrito, os interlocutores, né, os telespectadores, também observarão os gestos do apresentador para auxiliar na atribuição dos sentidos, o cenário, a entonação, né, enfim, há diferentes saberes que estão envolvidos nesse planejamento, né, e isso tudo vem confirmar a relevância do propósito comunicativo, que está sempre atrelado às práticas de leitura e, nesse caso, também de linguagem oral. Agora vamos para o nosso próximo momento, que é um momento que nós analisaremos algumas aulas de maneira mais aprofundada e as habilidades que estão em jogo. Então, nós iremos conhecer e analisar aí, pensando sempre que o objetivo, né, está no desenvolvimento da autonomia leitora e escritora dos nossos estudantes, pensando em como ensinar aí procedimentos, como mobilizar capacidades de leitura, a fim de que os estudantes possam avançar nos saberes, né? Então, ler, analisar, comparar notícias escritas, tudo isso contribui. E nós nos deteremos na análise das aulas 3 e 10, tá? Então, como vocês podem ver aí na tela, a aula 3 é a aula em que os estudantes vão discutir sobre a nova personagem das histórias em quadrinhos, que é a Mulher Maravilha da Amazônia. Vocês vão observar aí, né, algumas questões que estão aparecendo aí na tela, né, e qual que é o papel dessas questões que antecedem a leitura do texto, né? Por exemplo, olha, quem a conhece, né, a partir apenas desse título, né? Quem a conhece, o que pode saber sobre ela, né? Qual é o país de origem, o que acha dessa personagem, enfim, essas e outras questões, né, que podem surgir no momento da aula. E por que é importante, né, que os estudantes façam essas antecipações a partir das questões? Porque isso vai assegurar que os estudantes estabeleçam um diálogo com o texto, eles formulem hipóteses, né, e isso é uma importante estratégia leitura, isso contribui para a compreensão. Então, a partir disso, os estudantes, do que eles antecipam, eles vão confirmar ou não o que foi lido aí, né, na notícia. E, em seguida, nós temos esse quadro, que é um quadro para que os registros sejam feitos, né, a partir do que eles levantaram, as informações que eles vão localizar ou sintetizar, para verificar de fato se isso se confirmou, né? E, por fim, a notícia em si, do jornal Joca, né, que será lida pelos estudantes para que, de fato, se confirme ou não as hipóteses e se descubra se elas estavam corretas, né. É importante, né, que depois, no momento da atividade 3, após a leitura do texto, essa conversa possa ser feita, né, discutindo com os estudantes a importância da antecipação. A antecipação, ela é chave da compreensão, não é? É uma capacidade fundamental para que os nossos estudantes se constituam como leitores de fato. É muito rico, né, possibilitar essa discussão e oferecer aí momentos para que os estudantes percebam essas estratégias, né, aqueles que ainda não utilizam, que possam utilizar e avançar nos seus saberes, né. As habilidades envolvidas nessa aula ler e compreender em colaboração com os colegas, né, vocês vão observar aí pela leitura da habilidade que ela vai ocorrer, né, o desenvolvimento dessa habilidade durante a atividade, né. Então, as questões que antecedem a leitura, elas permitem as antecipações, permitem que os estudantes estabeleçam um diálogo com o texto,
né, sempre em colaboração com os colegas ou com a sua ajuda, professor. Então, eles podem confirmar ou não essas hipóteses levantadas, o que vai levar-nos à compreensão. Vamos seguir agora com a nossa análise, né, para a aula 10, que é o momento em que os estudantes farão a produção do jornal falado, né? Então, para esse trabalho da aula 10, nós temos diferentes procedimentos envolvidos, e em especial, pensando nos procedimentos de planejamento da fala, que são necessários, né? Pensando na apresentação oral, os estudantes precisam ajustar aí a notícia ao que eles vão falar, para que ela seja interessante para o interlocutor, né? Nós conseguimos potencializar essa aprendizagem, né, possibilitando que os estudantes participem de situações, planejando essas situações. Então, é algo a ser ensinado também para os nossos estudantes, né? Então, eles precisam observar, né, o uso intencional da entonação, do ritmo, da intensidade da fala, que também vai auxiliar na construção dos sentidos do texto. E na aula 10 é um momento riquíssimo, né? Para tanto, é importante que os estudantes tenham um repertório mínimo que possibilite eles compreenderem, né, como o discurso se organiza dentro de cada gênero, né? E nesse caso, é importante, né, que mais do que informar, que os estudantes tenham bons modelos. Então, é possível trazer diferentes jornais, até socializar com a turma do quarto ano, hoje, que é o quarto ano hoje, também desenvolveram um trabalho como esse, compartilhem, né, as experiências que eles tiveram, né, estabelecer esse diálogo com uma turma que já fez esse trabalho, são aspectos que podem ser levados em consideração, né, e oferecer aí o desenvolvimento de procedimentos e capacidades de leitura para os nossos estudantes. E as habilidades envolvidas aqui também estão relacionadas, né, como vocês podem ver, e com as atividades em si. Então, eles vão planejar e produzir textos conhecidos, né? No caso, as notícias aí, ou entrevistas, e eles terão que manter e identificar e manter a estrutura composicional, né, o estilo dessas notícias, pensando nas versões orais, né? Então, à medida que durante as situações de leitura os estudantes compreendem o sentido, lançando mão aí dos diferentes procedimentos, eles farão um planejamento ajustado a essa estrutura composicional, ao estilo, mantendo todos esses aspectos durante a gravação do jornal falado, né? Ou seja, a sua versão oral. Então, é fundamental a sua intervenção, professor, também, buscando aí auxiliar os estudantes, né, a fazerem o ajuste do discurso à situação comunicativa em questão, né? E por que a aula 10 e a aula 3? Qual a relação entre essas duas aulas, né? São aulas que trazem possibilidades dos estudantes lerem notícias, né? Compartilhar a compreensão, lançar mão de diferentes procedimentos ao longo dessa leitura, né? Então, os estudantes vão desenvolver estratégias de leitura, procedimentos, capacidades, né? Então, eles vão ter que localizar informações, comparar, fazer uma generalização, inferência das informações. São habilidades de compreensão leitora que vão estar sempre relacionadas aí às temáticas estruturais, estilísticas desses gêneros, e isso é muito importante para que os estudantes possam avançar aí na sua proficiência, ampliando aí os seus saberes, né? Agora nós vamos para o terceiro e último momento do nosso encontro, né? Momento que nós falaremos do desdobramento da ATPC da escola. Então, é importante que vocês retomem a nossa conversa até aqui, para que possam planejar o trabalho, né? Então, é um momento que vocês farão o estudo da sequência, mas que vocês também poderão buscar os telejornais que vocês encontrarão mencionados no caderno do professor, escolher qual mais se adequa à sua turma, pensar nas habilidades
que precisam ser desenvolvidas com os seus estudantes, né, mapear as dificuldades ortográficas da turma, planejar como podem trabalhar com os estudantes ao longo da sequência, enfim, planejar aí os encaminhamentos com a turma, né, organizando já como essa sequência vai ser desenvolvida no planejamento da sua rotina semanal. Também temos aulas que podem ser encontradas no centro de mídias, que vão auxiliar aí o desenvolvimento da sequência, né, sendo mais uma oportunidade para os estudantes se aproximarem desse trabalho. Continuando, né, então também, como vocês podem ver, né, um momento para vocês pensar nos caminhos, como registrar, como acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes, né, aprofundar algumas questões que nós discutimos até aqui, definir os caminhos que vocês vão traçar, professores, pensando em como planejar aí as situações de leitura, a produção escrita, a comunicação oral, como produzir os registros, né, do produto final aí da sequência, enfim, tudo que, de certa maneira, vai contribuir para que o trabalho cumpra o propósito, né? Vamos agora sistematizar tudo que tratamos até aqui, né? Então, nós analisamos as aulas da sequência, analisando mais profundamente as aulas 3 e 10, pensando nos procedimentos e nas capacidades de leitura que são mobilizados aí ao longo desse trabalho. Depois nós pensamos sobre as habilidades que cada atividade implicava e buscamos compreender a importância de trabalhar com os procedimentos leitores, pensando aí em como garantir a compreensão das notícias impressas e faladas, né? Então, eu gostaria de reiterar que as nossas formações, elas pretendem garantir momentos que vocês possam aprofundar os conhecimentos, né, que vocês possam retomar os conteúdos da formação, para o estudo do material Aprender Sempre, né, pensando aí, né, em como fazer, em colaboração com a sua equipe de trabalho, o melhor ajuste para que a sequência cumpra o seu papel de recuperar e aprofundar a aprendizagem dos nossos estudantes. Aqui nós temos as referências que eu utilizei para organizar aqui o nosso material. Eu já agradeço a participação de vocês, espero encontrá-los no nosso próximo encontro, com muita saúde, e finalizando, né, quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, compartilhando desse momento de estudo e aprendizado coletivo. Eu espero ter contribuído de alguma forma para ampliar e aprimorar as reflexões sobre as condições e os ganhos didáticos com a sequência 9, e eu peço que vocês avaliem o nosso encontro por meio do link que está disponível aqui na tela. Bem? Então, professores, é isso. Essa sequência é muito rica para o trabalho com o campo, os textos do campo da vida pública, desenvolvimento dos procedimentos de leitura, e eu desejo um excelente trabalho a todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.